pessoal, bem-vindos de volta aí ao MGOtech Podcast, episódio 8, temporada 3, de volta, já sabem como é que é. Sigam nos nossos canais, no YouTube e no LinkedIn. E-mail para contato direto imonitgeotech@gmail.com. Agradecer o apoio institucional do TC220, que é a Comissão Técnica de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos, e também ao nosso novo apoio institucional da Geotecnia Brasil. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Relembrando que ainda estamos com um sorteio disponível deste livro maravilhoso, Fundamentals of Automated Field Instrumentation, aqui na Câmara. Muito bonito. Já está disponível na Amazon, que eu já descobri, a um preço muito singelo de $150. Só façam a vossa conversão por 6. Que é a vossa vontade. Está sorteando, é de graça, portanto, o link está aí esse QR Code que vocês estão vendo aí no cantinho aí. Portanto, é só se inscrever, a condição é só seguir o canal, tanto no YouTube como no LinkedIn, vocês preenchem um formulário com os vossos dados e depois no episódio 9, após o episódio 9, nós vamos sortear e mandar para casa do feliz sorteado em qualquer lugar do mundo. Olha o desafio, ou o SEDEX. Vamos lá. Hoje temos aqui uma visita de um velho conhecido. Já passou aqui na primeira temporada. Para aqueles que não maratonaram a primeira e segunda temporada, temos aqui a visitar aqui, que essa pessoa ela morava em BH e ela agora virou paulista. Não é? Então, agora está aqui do lado do estúdio, que é relativamente próximo aqui na zona oeste de São Paulo. Portanto, bem-vindo aqui novamente. Temos aqui Filipe Costa. Quem é Filipe Costa, para quem não conhece? Filipe é engenheiro civil, formado na Universidade de Ouro Preto, especialista em geotecnia pela Fundação Gorsex. Está concluindo o MBA em gestão de projetos na USP, PESALC. Desde 2011 dedica-se ao monitoramento de cabas, pilhas e barragens. Foi responsável pela implantação do primeiro monitoramento por radar SAR no Brasil, Argentina e Suriname. Atuou como geotécnico nos CMGs da Vale e AngloGold Ashanti e atualmente atua como consultor técnico e gerente comercial na Inteltech. Vamos falar desta nova jornada profissional. E também esta mensagem aqui que o Filipe nos deixa, e acredita que cada dado conta uma história e que todo o desafio geotécnico tem uma solução. Então, um mote dado. Filipe, cara, muito bem-vindo de volta, bem-vindo a São Paulo. Obrigado. Eu ainda continuo BH São Paulo, né? A noiva mudou pra cá e o trabalho tá lá, então a gente continua na estrada. Eu queria saber só se quem vem visitar você ganha 10 vezes mais chances de ganhar o livro aí. Não estávamos pensando nisso e temos que abrir os critérios aí para verificar na próxima. Na realidade, a gente tem este livro aqui porque foi o pessoal da Campbell que veio aqui no quarto episódio, o André, e aí ele ofereceu um para mim e ele disse: não, passa lá no escritório que eu tenho mais. E aí ele vou oferecer um para sortear no podcast daqui. Na realidade, eu estou em contato com o autor, o Brent Randall. Na realidade, tenho que responder. O Brent é uma pessoa, um cara muito legal. Inclusive, ele viveu no Brasil, o autor, o Brent Randall. Tem fotos dele aqui, inclusive no livro, de ele em Itaipu. Ele viveu aqui, o cara é mormon. Tem uma história. Tem uma história assim. O pessoal, a grande parte do pessoal da Campbell ali, aquela região ali de Utah, é mormon. Cara, mas sim, muito legal aqui esse livro aqui. Não tive oportunidade para ver tudo no detalhe, mas em termos de fundamentos, como diz o livro, em termos de fundamentos de automação, muito detalhe, assim, de todo tipo de datalogos, principalmente os da Campo. Mas enfim. É importante. Eu vi também, no caso também serve a caneca, né? Você já me deu uma, já ganhou. Ficou na última empresa que eu trabalhei, eu levo essa. Já está dado. Filipe, vamos então aqui, cara, como é que tu estás? Como é que está essa nova aventura, as tuas novas funções que tu estás agora na Inteltech? O que é que mudou? Só para a gente ter muda bem, né? desde a última vez. É outra área da geotecnia, né? A geotecnia ela é muito aberta. Agora eu estou trabalhando na parte de tecnologia, né? Sistema, área comercial. Então, volta às viagens, volta às interações com muitos clientes. Só uma correção, eu não formei, eu fiz o técnico, né, em mineração lá em Ouro Preto. Depois eu fui para BH. Pode ser depois eu fui para BH, fiz engenharia civil. Engenheiro civil de Ouro Preto, desculpa. Sim, eu é que falei da UFOP. Não, tudo bem. Mas o que acontece? Eu formei em Ouro Preto, né, mineração. Eu não tinha interesse em continuar na mineração. Eu tinha interesse de ir para a engenharia civil para dar uma afastada mesmo. Como eu formei em 2008, ali em período de crise,
Aí eu pensei, vou sair um pouquinho da mineração, porque afetou muito naquela época, quase que foi difícil eu achar o estágio. E aí eu tentei ir para a mineração, mas não teve jeito. Caí na geotecnia e estou na geotecnia de certa forma até hoje. Uhum. Em termos de, agora que tu trabalhas com Inteltec, não é? Podemos falar um pouco de como é que é a tua nova função, então o que é que a Inteltec faz, para ter uma ideia do contexto? Bom, é legal você falar né, puxar o assunto aí Itaipu. A Inteltec, ela nasceu em Itaipu, né, lá no PTI, e aí, não indo muito no detalhe, infelizmente teve um acidente lá na Samarco, e aí até o Samuel Carneiro comprou a ideia. O Samuel já contou a história aqui. Poxa, exato. E daí explodiu, daí nasceu a Inteltec, o SHMS e o GeoInspector. E, cara, o que é legal dá para bater no peito. É uma empresa brasileira de sistema, um dos sistemas mais completos do mundo, eu posso dizer isso, do mundo. E hoje está nas maiores empresas do Peru, está no Chile, né, na BHP. Então, assim, é tecnologia, então não dá para piscar, porque realmente está cada vez várias outras empresas surgindo, e aí ela está passando por um momento de melhoria, de novos módulos em total desenvolvimento para continuar nesse mercado, liderando o mercado. Então vocês têm um software que ele integra os diversos tipos de tecnologias que nós implementamos no monitoramento de barragens. Exatamente, com o intuito aí de ajudar o geotécnico a tomar decisões mais rápidas. E eu posso falar aí que eu já tive lá no início, né, dessa migração, onde ainda se usava Excel, onde que ainda se usava a caderneta ali de campo, onde o técnico tinha que ir para a sala e passar limpo quando não perdia, quando não tomava chuva e molhava, quando falava que ia, mas na verdade, isso ele dá sempre o mesmo. Então, o sistema nasceu daí, e o melhor, como a Inteltec não é uma empresa de geotecnia, é uma empresa de software, então ela consegue entregar e modular o sistema com base na necessidade do cliente. Customizado. Né? Customizado. Tem quem fale, mas o sistema é caro. Ele não é caro. Se a pessoa vê realmente o que ele proporciona e um diferencial, além da integração exclusiva, né, única para cada cliente, é possível colocar todos os tipos de sensores que você tiver. Então, é ilimitado a quantidade de sensores e a quantidade de usuários também. Isso acaba fazendo o sistema ficar barato. Em vez de cobrar, por exemplo, por estrutura, ela entrega um sistema que pode ser utilizado em toda a área, né, da mineração. Em toda a área, estás a falar quanto da área, estás a falar desde a barragem até a pilha, até a cava. Exatamente, como já está. A Vale usa também para ferrovia. Também para as infraestruturas de apoio à própria tudo. mineração. Onde que tiver sensor, tem um caso que tem muito vandalismo na sirene. Então tem um sensor que chama sensor de intrusão. E até esse sensor de intrusão está sendo colocado dentro do sistema para caso apareça alguém próximo à sirene. Para você ver o nível que a gente chegou, né? Começa a apitar, né? Começa a apitar, porque infelizmente tem gente que rouba a bateria de sirene, coisa que tá ali para proteger as pessoas, tem gente roubando. Eu já passei próximo desses sensores, eu estava uma vez próximo de uma estação robotizada e passei do perímetro de segurança e aquilo começou... Sim, tem isso também. Exatamente. Aí eu estava fazendo uma instalação, cara, e eu lembro-me que eu estava e estava robotizada lá numa parte, lá escondidinha lá no canto. E eu assim, deixa-me ir olhar, cara. Eu sempre sou curioso, deixa eu ver como é que é o sistema, para entender e tal. E aí eu fui lá no meio do mato, e aí comecei a me aproximar, cara. Eu acho que estava um raio de uns 10 metros, de repente começam uau, eu assim, tive alguma merda. Os caras vão estar lá no CMG dar risada. Exato. Deixa-me sair daqui, eu ainda vou quebrar alguma regra de ouro, os caras ainda me tiram daqui. Mas tinha isso, não, e isso do vandalismo realmente é algo, cara... Não, é muito caro para as empresas, é muito perigoso e é o que aumenta muito o estresse, né, de quem está trabalhando lá, porque além de tudo tem que preocupar com isso, né? Então. E tem a questão, porque eu também tinha essa ideia, eu tinha essa falsa ideia, porque por ser mineração e ser um lugar remoto, era um lugar que era controlado pela mineradora. Não, tem pessoal que anda circulando, às vezes tem os acessos, o pessoal tem acesso. Exato. E anda por lá, não é? É porque... Só vai tomar banho lá no lago. Sim. É porque a sirene ela tem que proteger uma área, então
por toda a parte mais do... externo. Exato. Então, ela está no meio da cidade, ela está do lado da casa das pessoas e tem que ser assim mesmo para proteção de todos. Tem cabo, tem cobre, tem bateria. Exato. E são baterias que não devem ser das pequenas. Não, Não sei, aquelas são... tipo de caminhão, não é? Exatamente, estacionárias. Extremamente visado. Mas disto que tu estás a trabalhar, não é? Agora tu estás a trabalhar com software, portanto tu tens que lidar com muitos dados, não é? Portanto, Exatamente. mas como é que funciona essa questão de... Quais são os desafios, assim, agora nessa tua transição mais para o software? Quais são os principais desafios que tu vês que as organizações, as empresas de mineração ou outras empresas, elas estão enfrentando para a gestão de dados? Bom, o primeiro desafio é o que o Brasil já está liderando aí, que está saindo, né? Largando, igual eu falei, é sair do Excel. Porque antes era massivo, realmente, era muita informação no Excel. E se travasse, perdia toda aquela informação. Então o volume... Aí, beleza. Então, o arquivo corrompia. Veio a regulamentação. Exatamente, quando não corrompia. Então veio a regulamentação, onde aí passou a ser necessário monitoramento automatizado. Eu vou dizer aí de uma hora para outra, mas isso já tem alguns anos. O geotécnico ele passou a ser aquela pessoa que não só trabalha lá no campo, avaliando os dados, estabilidade, isso tudo, como também recebe esse volume de dados, né? E é um volume de dados que cresce exponencialmente. Então, daí surgiu um desafio novo para o geotécnico, lidar com toda essa informação. No meio desses dados, tem a qualidade do dado, que vem muita informação que é ruído. Claro. Nenhuma informação é inútil, mas ela tem que ser tratada. E isso aí acaba que, por falta de integração dos sistemas, passou a ter muita informação picada em silos, né? Então, você tem lá um radar que ele... Acho que é a palavra adequada. Silos. É uma palavra que tem usado muito. Pois é. E, então você tem a estação total de um lado, você tem o radar do outro, ambos monitoram deslocamento, tem o INSAR também monitora deslocamento. Cada um, para analisar, tinha que ser visto separadamente. Sim. E é muito ruim. O tempo, imagina o tempo de resposta para você pegar. Muitas vezes a gente teve que fazer isso. Os dados do radar, puxar da estação total, às vezes tinha que ser feito no Excel para colocar ele para exportar para Excel para tu conseguir integrar e ver uma correlação. Então, o tempo de resposta era muito maior que hoje com sistemas simples, de forma muito simples, você consegue integrar, você consegue ir além, você consegue fazer o forecast, né, que é a previsão, e aí com metodologias já confirmadas, que é a inversa velocidade, entre outros, o Saito, e funciona. E é assim. Então, assim, em vez de ter que trabalhar horas ali para fazer um ponto, hoje em dia você faz tudo na palma da mão de forma muito ágil. Então, o que tu estás aqui a falar e que tu acabaste detectando, e que eu acho que muita gente que trabalha na área já detectou, é o facto de termos sistemas. Nós temos a tecnologia, que é isso, que tens os vários sensores, não é? Depois da lei, das normativas, se instalou uma série de instrumentos que foi demandado por lei. Aí passaste a ter uma quantidade de dados, esses dados eram lidos por determinados softwares, sejam eles proprietários de determinadas empresas, sejam eles mais integrados, mas o que a gente ainda vê é aquilo que tu falaste, ainda tem um radar que tem uma linguagem, tem um software, aí tens um INSAR que tem outro, aí tens uma estação robotizada que tem outro. Eu acho que o que estás aqui a falar é que tu tens uma questão de integração dos sistemas num só. Exatamente. Tipo numa visão. Exatamente. E aí pegando, aí são mais de 30 tipos de gráficos diferentes que é possível fazer, usando aí estatísticas, assim, eu diria que o termo que muitos usam é que é como se fosse uma Ferrari estacionada na garagem que você tira para rodar de vez em quando. Tem muito potencial que ainda não é 100% utilizado, mas tem muita função muito boa, que é muito útil de desenvolve. Quem que mais usa esse sistema, eu citaria aqui, que eu falo que já vi ele usando em todos os pontos, é o Guilherme da Samarca. Ele usa muito, muito. Um abraço para o Guilherme. Ainda ontem mandei mensagem para ele. Pô, sou fã. Ele sabe disso. Não, então, porque é isso que eu te ia perguntar. Porque depois essa questão da integração dos sistemas é uma próxima fase. Porque nós tivemos aqui a implementação dos sensores, toda a instalação, aí a comunicação para os CMGs, aí agora tu tens um monte de dados. Só que aí tu tens que integrar esse dado. Agora é a questão da análise e interpretação. Eu acho que o grande desafio é depois tu também teres expertise para tu saberes o que é ruído, o que é sinal, o que faz sentido, mas também acaba sendo muito tentativa e erro. Porque o que se está fazendo aqui não é algo que tu tivesse, olha, há 10, 15 anos não se fazia. Exatamente. Se fazias no Excel. Não fazias na velocidade, não fazias na quantidade. Não tinha tanto, né? E não tinha tanto, e também as normas não te obrigavam a ter a quantidade de instrumentos e tecnologias que hoje tu tens. Portanto, também não achas que a questão da expertise, ela assim, ela por exemplo, a tecnologia ela está aparecendo, só que aí tu tens de ter expertise dos engenheiros que têm que seguir isso.
Sempre. Sempre. A mesma coisa de falar monitoramento remoto. Quem que monitora remotamente, ele tem que ir no campo, porque às vezes ainda há limitações, sempre vai existir. Então, a mesma forma da análise dos dados. O técnico ali, o engenheiro, ele tem que ter, por exemplo, o radar, ele é perfeito, mas se ele colocar no local errado, acontece o rompimento e ele não detecta, porque tem limitações. Então, o engenheiro, né, o profissional ou o usuário, eu costumo dizer que o certo é você conhecer a ferramenta pelas suas limitações. Porque se você sabe onde que ela é limitada, você sabe onde que ela não vai te dar resultado. Não vai te dar resposta. Exatamente. Vais saber assim. Não, isso é também uma questão ética e honestidade, não é? Eu falo isso enquanto fabricante, não é? Quando tem cliente que estás assim, olha, posso colocar o teu equipamento aqui, eu vou dizer, não, aqui não vai funcionar. Nesta aplicação ele não vai... Perfeito, exato. Não vai estar a dizer, ou assim, vai funcionar, mas... Quando vai funcionar, mas tu tens que dizer assim, olha, tem estas limitações. Você vai encarar, você vai investir. Eu estou a dizer, não é o melhor, existem melhores. Não, mas eu já tenho... Às vezes o cara já tem no campo, quer reutilizar, e às vezes acaba fazendo, e às vezes até dá uns testes, uns beta testes assim interessantes de aplicações menos comuns dessas situações. Mas eu acho que essa honestidade, eu acho que vamos trabalhar a partir da limitação. Eu acho que é interessante. A pergunta básica que todo mundo tem que fazer antes de iniciar um monitoramento é o que e por quê. Né? O que ele quer ver e por que ele quer ver. Uhum. E a gente estava comentando até mais cedo sobre o artigo que o Bazan escreveu, né? Que é importante você saber, por exemplo, o tempo de resposta do instrumento, porque às vezes você vai automatizar um instrumento e ele o tempo de resposta dele é para 15 dias, exemplo, né, no pior cenário. E aí, para que você vai automatizar? Se você pode realmente de 15 em 15 dias lá fazer a leitura manual. Exatamente, a questão da frequência, o near real time, não é? Exato. E até a leitura manual, ela tem a praticidade hoje em dia, né? Porque, por exemplo, usando o GeoInspector, que você usa um tablet, o técnico vai no campo, ele programa todas as atividades que vai ser feita, ele faz as leituras do instrumento manual usando o tablet, pode ser offline, quando ele chega no escritório, toda essa informação vai para no Wi-Fi e já cai no sistema integrado. Então, não tem aquele mais de ter que carregar ali uma ferramenta e ver depois. Não, você já vê na hora. O GeoInspector é um módulo que vocês têm que é para fazer a supervisão de campo. O Exatamente. cara vai lá, faz a leitura, toma a leitura, dá uma volta ali pela barragem, verifica se tem algumas patologias, como é que Exatamente. está. O cara faz esse report, mesmo offline, e quando ele volta para uma área que ele tem rede, que o carrega para o sistema. Exatamente. E ele surgiu da necessidade mesmo. Ele nasceu também lá na Samarco, onde que tudo isso que você falou tá certo, só que tem um além, né? Se a pessoa vai para o campo, ela consegue, ela digamos, está georreferenciada a posição dela. Tu vês Então você vê, exatamente. E esse é um novo desenvolvimento que chama tracking. Que é esse é do Engineer of Records, porque tu tens que saber onde o cara andou. Então, aí tá surgindo o tracking com o uso do relógio ou até do tablet mesmo. Você consegue saber onde que a pessoa fez a inspeção. Então, hoje isso é obrigatório por lei? Por exemplo, quando tu fazes o registro, o cara tem que passar em determinados pontos? Não, isso não é obrigatório. Tem que ter leitura de todos os instrumentos periodicamente. Então, não é obrigatório por lei saber onde que a pessoa passou, mas é uma ferramenta extra de confiança, realmente. Porque... gente, isso não é desenvolvido à toa. É igual fala, quando tem placa tem história. Por quê? Acontece mais do que deveria das pessoas falarem que vai no campo e colocar. Não estou falando com grandes empresas, tem uma proteção para isso, mas as menores ali já vimos casos. Você verificou? Verifiquei. E aí vai lá, né? Não era bem a verdade. Você foi ver a canaleta? Exato. Mas tá bem mesmo, não, aí chega lá, tá... Foi, o cara vai ver. E aí com esse sistema, você tira a foto ali, é obrigatório o geotécnico que vai descrever a atividade que o técnico tem que fazer em campo, ele pode colocar perguntas obrigatórias, fotos obrigatórias, então assim, não tem como não ser feito, sabe? Nossa, cara, isso é bem interessante. Mas então, de tudo isto que nós estamos a falar em termos de integração dos sistemas, quantidade dos dados, tu falaste aqui a questão de todo o dado, não é? Tem a questão do ruído e do sinal. Mas aí, como é que tu achas que essa questão da avaliação dos dados, o que é bom, o que é mau, o que é que tu achas que é necessário para a gente ter uma melhor qualidade nessa avaliação? Porque eu ainda vejo muita gente tendo essa dificuldade na interpretação dos dados. Eu falo assim, eu até divido, quando as pessoas me perguntam, André, ajuda aqui a interpretar. Eu assim, espera lá, primeiro tens que validar, depois tu vais interpretar. Porque as pessoas já vão interpretar. Eu assim, como é que tu vais interpretar se tu não sabes se o dado está correto? Exato. Acho que a melhor
coisa para começar, quando possível, é ter redundância da informação. Então, se você tem um radar e você pode ter ali naquele momento, não é mundo perfeito se você vai ter a redundância. Então, você vai lá e compara com o Prisma. O Prisma, ele é mais, como que eu posso dizer, quando inflige ruído sobre ele, você sabe que é ruído. Por quê? Ele é um ponto estacionário, e aí, se der ruído, ele salta, mas em algum momento ele recupera. Então, você sabe, aquilo ali é ruído. O sistema ajuda nisso. Igual eu falei, são várias ferramentas estatísticas que dá para fazer correlação, matriz de correlação. Então, você consegue extrair do sistema para que ele te auxilie nessa interpretação. O conhecimento é mais do que importante e a redundância vira uma forma de ter mais confiança nos dados. Não, isso é legal, porque o facto de... A redundância e também a quantidade de informação que tu tens, porque a partir do momento em que não está automatizado, aquela história de não, eu dou um salto, mas quando antigamente tu estavas a ler a cada uma semana, esse salto ia ficar ali numa semana e tu ias ficar aquele, pô, será que estava certo? É complexo. Tipo, ficavas ali, pô, será que está certo, não está? Ali não, estás com leituras a 10 minutos, 1 hora, na próxima leitura tu já vais ver se ele voltou ou não voltou. Sim. Então, o facto de estar automatizado também te dá essa confiança, né? A quantidade e a qualidade do dado. Exato. É sempre bom quando eu falo assim, você vai ter uma noção melhor do seu monitoramento quando você tem pelo menos o stack de 1 ano de dados, que você já passou por um período de chuva. Histórico. Então, o histórico é muito importante. Mais um ponto favorável para uso integrado, né? Porque muitas vezes se perde o histórico. Por quê? Reinstalações do instrumento, outros, mudou o Excel, mudou a pessoa, perdeu, e às vezes o trabalho para integrar tudo, e quando eu falo integrar tudo, não é só o sensor, é integrar todo o histórico com toda a informação, com coisas simples como evento, o que aconteceu ali, que é importante ser validado. Às vezes é um período de uma forte chuva, então quando você correlaciona com pluviometria, te traz um insight. Às vezes foi um período de troca do sistema, inclusive, por exemplo, a ETR ela precisa ir periodicamente para calibração e normalmente tem salto. Com o sistema dá para você fazer um preset, né, juntar a informação, bem como colocar. Teve um evento de troca. Faz falta, na hora que você está avaliando o histórico, você saber o que aconteceu aqui é comum porque já aconteceu no mesmo período do ano passado. Isso é uma variação de uma série, isso é uma chuva, etc. Não, isso é legal porque muitas vezes a gente também fica avaliando só o dado que está na tela e depois tem ocorrências e eventos que eles acontecem no site, não é? No local, que eles têm que ser documentados. E muitas vezes eles não são. Eu falo isso, tipo, várias experiências de infraestrutura que o cara está a fazer escavação urbana, está o caminhão a passar por cima do pino, e caramba. Já me aconteceu, tipo, a gente estava monitorando uma escavação aqui em São Paulo, na Paulista, e aí tinha uma série de marcos superficiais na parede virada para a Paulista. E tínhamos uns marcos. E tinha uma entrada para caminhão ali. E aí, de um momento para o outro, eu ia à obra, que era relativamente próximo do escritório, e eu sabia que aqueles ali não tinham como mexer. Cara, não tinha muito motivo, a escavação já estava numa fase mais segura e tal. Aí, de um momento para o outro, começou a mexer todos os 3 marcos ali, de uma a outra, ao lugar que estava estável há muito tempo. E eu assim, pô, não é possível, o cara errou a saída do nivelamento, tinha aqui alguma coisa errada. Aí eu não conseguia a obra, mas eu liguei para o técnico, olha, o que está acontecendo? Aí os caras disseram, mudou a entrada do caminhão. Os caras mudaram o caminhão para o outro lado e aí os caminhões começaram a passar por cima dos marcos. Eles estavam protegidos por aquelas caixas de calçada e tudo mais. Mas vai recalcar, cara, um caminhão de toneladas que vai passar. E é esse detalhe, isso que tu também estavas a falar, assim, aquela questão do cara ir no campo, verificar o instrumento, canaleta, o cara está lá no prisma, chutou o prisma, bateu, já me aconteceu, o cara com a roçadeira na barragem, sim, bateu no tubo e depois tens que fazer um rebaseline e tudo mais. Exato. E às vezes essa questão da automação me pega, porque, por exemplo, esses dados aí, tu precisas de um ser físico para ir lá e ver esse negócio e incorporar no sistema. Porque isso o sistema ele ainda não te traz automaticamente. Tu precisas dar esse input, não é? É, mais ou menos. Ou eu estou falando errado? Não, você não está falando errado. Tem alguns desenvolvimentos por aí. Por exemplo, o próprio uso de uma árvore de eventos, uma árvore de falha, ela pode ser usada para indicar o que você realmente deve preocupar. Dá para você colocar... Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a inteligência artificial também. Já está sendo desenvolvido, né, dentro do sistema, em alguns casos, no Canadá, que já está usando a inteligência artificial, você consegue começar a correlacionar as informações para te dizer se aquilo ali é fidedigno ou não. Por exemplo, você falou do prisma. Não é normal um prisma, ele de uma hora para outra, mesmo você espera
um colapso aí, né? Mas aí você vai ter um comportamento comum em vários. Então aí também, por isso que eu falo, não precisa ir na inteligência artificial, tem coisa que dá para fazer ali numa simples árvore de eventos. Você espera que no caso de uma ruptura só um ou dois prismas, né? Um num ponto, aí salta três e o outro lá do outro lado vá ter esse tipo de comportamento. Então, usando ali uma decisão, você escrevendo, isso de forma muito prática, é possível já ter esses insights. Não necessariamente ter que ir no campo para saber, isso aí foi aquilo. É muito importante o monitoramento visual. Então, assim, às vezes tem uma câmera, hoje em dia as câmeras são muito boas, tem um zoom perfeito, e aí você consegue ali verificar, a gente já pegou várias situações desse tipo. Igual você falou, carinha da roçadeira, é comum. Cara, eu vi o cara da roçadeira, aconteceu, e esse negócio, o cara deu zoom no tubo, cara. Aí eu olhei, assim, como é que ele deu um zoom num tubo do PVC? Meu, era do outro lado da barragem que ela tava no chão. O cara deu um zoom assim com um perfeito. E o cara mandou um print, cara. O cara bateu no tubo, assim, tem um corte no tubo. E eu assim, caramba, filho. Exato. Porque eu olhei o dado e eu disse assim: olha, entre as 8 e as 9 da manhã aconteceu alguma coisa. Porque o instrumento saltou, tem aqui alguma coisa. Aí o cara foi, olhou, puxou a câmera, deu, tá aqui, o pessoal da roçadeira estava limpando, o cara bateu com tudo. E aí entra o evento. E aí entra o evento. Aí a gente teve que fazer o rebaseline do... Na realidade, podes fazer duas coisas. Ou faz a nova linha base, ou do género assim, olha, deu aqui um pulo, mas tu podes ali, para não também estar a perder todo o histórico, não é? Para também não parecer, porque quando faz a linha base, depois parece que o instrumento está zerado ali e o instrumento já estava ali há 2 anos. E aí diz assim, não, aconteceu aqui um evento, deixas documentado assim, este salto aqui no dia X, neste horário, aconteceu porque foi feita uma intervenção de campo que bateu no instrumento e esta leitura aconteceu isso. Portanto, as leituras depois podem... Eu faço as duas maneiras, depende depois do cliente. Que há quem não... Por exemplo, na China tu não podes apagar histórico. Não, aqui na China, é China, com certeza. Aqui no Brasil não pode. E é outro diferencial de ferramentas sérias, é que tudo fica, a informação toda fica lá. Não é possível simplesmente apagar. Então, se caso precisar em uma situação de auditoria, está tudo lá. Então, ter esses cuidados, não é? Porque parece que o cara, não, zerei aqui, então, mas já tinha alguma coisa que vinha de trás. Já estava a falar aqui da inteligência artificial, não é? O que é que tu vês assim agora de futuro que a inteligência artificial pode mudar no setor? Tu que estás agora mais ligado nessa questão do software, que melhorias e que avanços tu achas que vão aparecer realmente ser disruptivos aí para o futuro? Todo mundo acha que inteligência artificial é dos últimos, sei lá, 2 anos, né? Talvez menos. Mas inteligência artificial tinha um outro nome e era já de longa data. Em conversa com amigos, inclusive, que participou do projeto, a Petrobras em si já usava inteligência artificial. Eu não vou lembrar o nome que eles usavam, mas o que seria inteligência artificial? É uma quantidade enorme de dados que trabalham de forma correlacionada, né? São várias variáveis e você começa ali a correlacionar. O sistema hoje, o SHMS, ele já possui inteligência artificial dentro da sua base, né? Para a gente ver aquilo ali funcionando, é uma quantidade enorme de algoritmos. Então, ele tem ali a inteligência artificial de base. Só que quando fala inteligência artificial hoje, todo mundo pensa ali no ChatGPT, né? Eu quero interagir com a máquina. É o que todo mundo espera. O que todo mundo está pensando é que as inteligências artificiais são os LLMs que o pessoal está utilizando, ChatGPT, DeepSeek e essas coisas todas, quando isso vai muito além disso aí. Né? Exato. Não, e tem desenvolvimento nessa linha, sim. Eu só não vou ter prazos aqui, mas com certeza. Isso aí é o futuro e como empresa de sistema a gente vai caminhar para isso. Mas tu achas que, por exemplo, o que eu vejo na minha cabeça, já falaste aqui um pouco, por exemplo, a análise de tendência por uma grande base de dados, não é? Porque, por exemplo, a gente vai ter tem já uma quantidade tão imensa de dados que eu acho que vai ser mais fácil, com uma inteligência artificial treinada, identificar esses padrões, que normalmente nós é que temos que olhar o dado, fazer o gráfico que fazias no Excel, em que puxavas a temperatura, puxavas o prisma e tu vês, olha, tem aqui uma variação porque ela está relacionada. Tipo, tu já vais treinar, os agentes, não é? Eu vejo isso muito, agora, eu sigo, não é? Eu sou aficionado desse pessoal aí do LinkedIn que eu sigo, assim, que são caras que trabalham mesmo, professores de investigação. Sempre sai uma nova versão do ChatGPT, o cara diz, não, isto performa desta maneira, o cara está a testar o DeepSeek, o Gemini. Cara, é muito legal, cara. O cara é um professor da... O cara chama-se Ethan Mollick, posso estar errado, cara. É um professor da Universidade de Wharton, cara. Posso estar a pronunciar errado, mas é muito legal. O cara, sempre que sai uma versão nova do Research, do ChatGPT,
o DeepSeek, o cara compara os modelos, o Claude, o Perplexity, e ele compara, ele tem uns prompts que ele faz e ele compara os resultados assim, olha, este resultado aqui com um prompt devido dá-te um resultado melhor, não sei o quê, e eu sigo muito isso, lá está, LLM, tem outras coisas aqui, tá? Portanto, e eu vejo isso, e aí eu sigo isso e eu aplico e eu faço alguns testes para instrumentação geotécnica. E eu já uso o ChatGPT há mais de 2 anos. E aí eu lembro-me no início, eu fazia perguntas, olha, descreve este instrumento, descreve isto, descreve aquilo. A evolução que teve dos últimos 2 anos para agora, cara, realmente... que eu vejo as respostas que eu vejo ele me dar em detalhe, buscando referência, é uma coisa assim que eu olho assim, pá, não é possível, cara, a evolução que eles atingiram nesse... Não, com certeza eu vejo que a gente está falando de caminhar para uma... Não, vamos comparar, né? Sei lá, alguns 10 anos atrás, a quantidade de informação que uma pessoa recebia, uma pessoa comum, com a quantidade de informação que a gente está caminhando para cada vez receber. Então não tem como a gente fugir disso. Vai vir uma ferramenta que vai auxiliar a gente a fazer a primeira interpretação. Ou às vezes até entregar. Mas ainda vai entrar naquele assunto que a gente conversou. Precisa do ser humano avaliando para saber se aquela informação está sendo verídica, né? Essa questão de assim, a inteligência artificial vai tirar emprego. O que eu estou a ver é que essa questão da inteligência artificial, tu vais criar agentes mais sofisticados que vão ser os teus assistentes de várias tarefas. Eu vejo assim de uma maneira muito futurista. Eu sempre uso a referência, tem um corte aí meu em inglês, que é o Jarvis do Iron Man. E eu vejo isso como o futuro. Eu, Jarvis, faz esse negócio, e também tem o Ultron, cuidado. E eu via muito, e o Vision, e tinha essa questão do Jarvis, assim, vai fazer. E o que eu estou vendo o pessoal já começando a fazer é ele, como automatizar os agentes. O agente que monitora determinada estrutura, ou te faz reportes, ou o agente que te ajuda a gerir a tua equipa, que é são soft skills. Aí o agente que te ajuda a gerir a tua agenda da tua vida pessoal. Tipo, do género, ter uma Alexa muito mais... A Amazon não está patrocinando. Mas tendo a Siri, a Alexa, mas num patamar Jarvis do Iron Man. Sim. E eu estou vendo isso. E o que é que isso leva? Tu vais ter que, do género assim... E se eles errarem? Tu vais ter que ter a capacidade de parar lá. Segura aí, isso está errado. Não está certo. E tu vais ter que dar aquele input. Mas tu tens de ter a capacidade de fazer assim, peraí, mas... A inteligência artificial funciona... Como é que ela funciona? Ela me deu este resultado. Porquê? Porque eu lembro-me de estar a ver outras coisas do género assim, que é um fenómeno que é o poisoning. Tu podes pôr dados errados de propósito nas inteligências artificiais para dar coisa errada, cara. Por isso é uma frase do Saulo, que eu não vou esquecer nunca, é shut in, shut out. Então, e aí a gente cai na parte dos dados que entram. Os dados têm que estar entrando com boa qualidade, porque senão pode dar uma má interpretação, e aí seja o que a gente tem hoje, e até igual você falou da inteligência artificial. Então é muito importante, sem dúvida, sem dúvida. Cara, eu vejo isso aí como... É muito interessante, mas a gente tem que ter muito cuidado. Não? E acaba de sendo do género... As pessoas, olha, não vale a pena se formar em desenvolvedor de software e tal, não sei o quê. Porque o próprio sistema vai se programar, né? Vai ser programado, mas tem outras coisas assim, tem ali uma curadoria de como é que a coisa é feita. Por exemplo, na nossa área, eu vejo assim, tu tens que te capacitar em diversas áreas na mineração. Tu tens que entender, olha, como é que é a questão da mecânica dos solos, mecânica das rochas, como é que funciona a questão do estado crítico, tipo, várias coisas, instrumentação, estabilidade de taludes. Eu acho que tens de capacitar mais, porque tu vais ter mais resultados para analisar, uma velocidade muito maior. E aí, a gente conversou aqui de um passado recente que a gente estava no Excel. A gente migrou para uma integração de dados e a gente vai migrar para uma inteligência artificial. O que muda de lá para cá é a quantidade de informação que vão ser processadas no mesmo tempo. Agora, eu não estou falando que não vai ser bom. Eu acredito que vai ser muito bom. Por quê? A capacidade de correlacionar dados de uma inteligência artificial é muito maior que o ser humano. Só que o ser humano ele vai continuar tendo que saber, igual eu falei, também volto, das limitações. Então ele vai ter que saber, isso aqui não faz sentido. E isso faz com que o cara também vai ter que ser um gênio, um pequeno gênio de acompanhar, entender ali. Então, Exato. E também, eu lembro, até foi uma conversa que a gente teve, estou-me lembrando aqui da nossa primeira conversa, na primeira temporada, que é a questão de estabelecer critérios mais homogéneos para a tomada de decisão. Porque hoje em dia tu tens a estrutura, a gente sabe que a análise de uma estrutura geotécnica vai sempre caso a caso,
Mas, por exemplo, critérios de limites de controlo, como é que eu estabeleço esses limites de controlo. Sim, complexo. Porque tu tens uma quantidade de dados muito grande e o que é que acontece? Com a inteligência artificial a tendência vai ser sempre tentar customizar o máximo possível para a tua estrutura. Mas, por exemplo, em termos regulamentares, ou as regulações elas vão deixar isso aberto à decisão de quem está administrando isso. Provavelmente não. Entendes? É isso que eu estou a dizer. Assim. Vai fazer o onboard ali, vão tomar a decisão junto do que é o certo, para não ficar solto. Né? Então, eu acho que essa questão, eu lembro que estavas a falar há uns tempos atrás, essa questão da tomada de decisão, deixar uns guidelines mais claros, para ficar mais claro de como tomar essas decisões. A verdade é que não dá para fugir, né? Tem que ser tem que fazer sentido. Então é possível sim, hoje já com o que a gente tem de ferramenta, desenvolver os níveis de controle baseado... Por quê? Vamos aqui no básico. Se você está monitorando uma estrutura, você quer que ela esteja estável. Por exemplo, vamos pegar o prisma ou até mesmo o radar. Se está estável, por mais que tenha ruído, ele tende a ser uma reta. Então tudo que tem ali de variação de ruído, vamos dizer assim, que você não pode colocar muitas vezes, sem tratar os dados, o limite abaixo do nível de ruído, porque senão vai ser atingido toda hora, menos que você coloca outros parâmetros de correlação, igual eu disse. Então, acaba que dentro disso aí, com os dados do jeito que tem, é possível tirar nível de controle. E pronto. Então, é possível, com base nos dados, fazer a definição. Mas tem uma lógica por trás disso. Tem uma lógica. Ontem eu estava a ver uma apresentação que relaciona com aquela questão da carta de risco. Carta de risco, ou de carta de controle. Carta de controle. Que ela te estabelece ali uns guidelines de como tu estabeleces ali os teus. Mas tipo, a própria carta de controle ela diz assim, atenção, pode falhar. Por isso que tem, geralmente, se atingiu determinado nível, tem todo um plano de ação. E aí está mais um ponto que o sistema auxilia. Um módulo novo que está para sair nos próximos meses, ele tem ali a gestão do risco com base no que a pessoa vai fazer ao atingir aquele nível. E aí ela tem que fazer, senão recebe até um e-mail, está atrasado. E ela fazendo, sobe um nível, o que a outra pessoa vai fazer com base na ação dela. Então, é o que é o TARP, né? O Trigger Action Response Plan, que é o plano de ação com base no alarme. Então, mas diminui as chances de falha humana, de realmente seguir, porque só quem já passou, né, teve à frente de momentos aí de nervosismo, sabe quanto uma coisa é você treinar e outra coisa ali na prática você ter certeza que você está seguindo corretamente o plano de ação. Porque é uma situação estressante, né? Muito, muito estressante. A geotecnia em si, ela tá estressante, né? São muitos dados, igual a gente falou, muita informação, muita exigência. Às vezes o próprio momento da estrutura, um período de chuva, já é o excesso que você está ali, digamos, com o termo, o seu na reta. Não, eu digo a questão do stress, para quem não está familiarizado, eu também não trabalho, eu falo de pessoas que trocam ideia comigo acerca disso, mas é questão de atingiu-se ali um determinado limite, tens ali uns guidelines assim, o que é que eu tenho que fazer agora? Olha, eu tenho que ligar para tal pessoa, eu tenho que reportar para tal entidade, subir o nível. Subir o nível, não, o que é que eu vou fazer? Olha, se é determinado crítico, vamos ter que evacuar aqui, vamos ter que parar a obra aqui, vamos ter que fazer... Tem as ações no género. Exatamente. Porque se isso, uma coisa ok, eu vou fazer alguma coisa de emergência, mas puta, olha, o que é que eu faço? Tu não estás treinado, não tem nada definido. E quando está definido dentro do sistema, não só ali no Excel ou num documento, mas quando está dentro do sistema, não tem erro. Porque muitas vezes a pessoa, mas é 3 horas. Isso acontece. Mas é 3 horas da manhã. Eu vou ligar pro cara. Poxa, se tá ali no fluxo, tem que ser seguido. Então, dentro do sistema, não vai ter esse momento, mas eu não quero incomodar. Não, tá dentro do sistema, você tem que ligar. Se você não fizer e acontecer alguma coisa, parou em você. A consequência pode ser devastadora. Parou em você. Na batata quente. Não, exatamente, não. Tens esses critérios aí que te dizem e acaba diminuindo o stress, assim, está escrito, está documentado. Eu tenho que fazer isso. Porque é aquela coisa, será que ligo, será que não? Não, está escrito que tens que ligar, cara. Porque se tu não ligares, aí sim tu vai estar na reta, porque tu devias ter feito uma coisa que era exigida na tua função. Portanto, pelo menos fica claro as funções e atribuições de cada um dentro disso até chegar. Exatamente, isso é muito importante. Funções e atribuições. É uma coisa que eu também já
na instrumentação é muito importante, não é? A gente sempre fala, o que é que vai instalar, por que é que vai instalar, qual é o instrumento, mas aí também tem a pergunta do quem. Responsável. É o quem. Quem? Não, Você conhece o quem? Quem vai fazer? Porque eu, por exemplo, eu sempre pergunto, no inglês tem o why, where, when. Mas eu também coloco who. É o quem. Quem faz. E dentro do quem tem umas bibliografias interessantes que já vem do tempo do Dan Cliff, que é aquela questão de projeto para projeto. Isso também tem muito na infraestrutura. Que é assim, quem é o responsável pelo quê? E tu tens diversos, pode chamar stakeholders, chama players, pode chamar intervenientes num projeto, que é desde o cara que é o fabricante, desde o cara que vai fazer a instalação, desde o cara que faz o procurement, é o cara que faz a compra, o cara que faz a integração, o cara que vai ler o dado, o consultor que recomendou. Tem todo um ciclo. Mas dentro desse ciclo, de quem é a responsabilidade do quê? Dependendo do projeto, há um projeto assim, não, olha, eu só compro, eu instalo. Mas eu instalei, mas eu só vou fazer a leitura, eu comissiono, eu entrego aqui, quem vai ler é o cara do CMG. Mas o CMG vai ler, mas depois o CMG é o meu consultor que tem a ART do negócio. Tem que ter responsabilidade. Depois tem o International Board, não sei das quantas. Portanto, essa questão do quem também é importante, não é? Fundamental. E que quem seja bom. Só de trocadilho. Mas aqui, também eu acho que uma questão importante que nós ainda não tocámos é a questão que nós estamos a falar aqui no off também, que é a questão da... Nós temos tantos dados, mas eu não vejo a preocupação da segurança da informação muito discutida. Está sendo falado mais para uso de dados pessoais do que de empresa, né? Então. Esse é um outro diferencial da Inteltec. Ela tem, dentro do seu quadro ali societário, né? Tem uma outra empresa, o dono de uma outra empresa de cibersegurança. Ela fica nos Estados Unidos, né? A sede dela. E então a Inteltec é uma das únicas, ou se não a única, eu não saí conferindo todas, que tem certificação para cybersecurity. É a ISO 27701 e ISO 27001. Caramba. Que é para isso, para cibersegurança. Então, digamos que para ter essa certificação, trazem auditorias externas e eles tentam invadir o sistema. É tipo hackers, beleza, você tem... Deixa eu tentar. Os hackers do bem, não é? Os hackers do bem. Os hackers do bem. Não, porque eu vejo aqui também na possibilidade, o pior cenário, nós já vimos situações de hospitais que são invadidos por hackers. Estou dando o exemplo de hospitais, em que o ransomware, não é? Que diz assim, se vocês pagarem não sei quantos bitcoins aqui, a gente libera aí o vosso sistema. A minha questão aqui, que eu não vejo tão conversado, deve certamente ser discutido internamente. Eu não vejo, eu estou falando que não é discutida, mas eu estou falando em palestra, em coisa assim mais aberta, assim mais generalizada. A questão da segurança dos dados, assim, o cara entra numa estrutura de uma mineradora. A gente está falando de estruturas que têm sirenes, né? Imagina, investidores da bolsa, querem investir, caiu. Estava comprado, pelo menos, tipo... Não, é a questão do cara acionar a sirene, o cara chegar assim, olha, eu estou com os seus dados aqui e se você me pagar em ações de empresa. Tipo isso. Não, mas isso é um risco que as empresas... E tem impacto nas ações de empresa. Sim, infelizmente a mineração também é separada em silos, mas tem... ultimamente, né, a tecnologia digital tem trabalhado muito com a geotecnia justamente por causa das tecnologias. E o trabalho deles é monstruoso para cima disso. Então, primeiro que a decisão deles por softwares é pensando já nisso. Esse sistema ele é seguro. Outra que tem formas internas de proteção. Só faz o acesso com base na VPN. Tem também aquela autenticação de duplo fator, né? Duplo fator, por exemplo, o 2FA. Você vai entrar no SMS, se quiser que chegue ali uma mensagem no celular para você acessar, também é possível. Então, tem várias formas de proteção para evitar isso, para evitar que isso não aconteça. Eu vejo isso porque eu acho que é preocupante, né? Porque nós estamos entrando numa era cada vez mais digital, automação, inteligência artificial, base de dados. Os bandidos têm que mudar, né? Afinal de contas, não dá para bater carteira mais, agora teria que bater Pix. E eles fazem isso, vem com as maquininhas da aproximação. Já tá aqui, passa seu dinheiro. Porra, o cara vai com a maquininha da aproximação lá no ônibus e o cara passa e pim! Eu assim, tá sério? Levou o dinheiro. Não, porque esse negócio de cartão está tão sofisticado que a gente tá no supermercado, eu tô puxando do cartão, o negócio já tá a pitar, cara. Exato. Eu assim, isso assim... Enfim, mas também outra questão interessante aqui é a questão de...
Onde é que a gente vai armazenar todos esses dados aí? Não, tá aí a nuvem, né? Porque é difícil. Assim, as empresas grandes já têm o próprio servidor. Mas quando eu falo nuvem, a Amazon, né, o Azure, Oracle. Pô, a Oracle, sim, são assim, seguros. Eu não sei o que eles fazem com vocês, tô brincando. Mas sim, são seguros, né? Eles vendem que realmente as grandes empresas estão lá. Então, assim, tem proteção. E existe aí o armazenamento em áreas protegidas, que é fundamental. Mas também tem essa questão dos data centers, não é? Eles agora cada vez mais o pessoal vai investir nesses data centers. Principalmente, coisa interessante que eu vi, cara, data centers próximos de barragens, por causa do sobreaquecimento, não é? Se os caras estiverem próximo das barragens de hidroelétricas, os caras conseguem controlar esse aquecimento Legal. A água vai estar disponível em maior quantidade, não é? E aí, eu estava a ler uma notícia qualquer que o Google e a Amazon estavam investindo em data centers próximos de hidroelétricas, alguma coisa assim do género, para ter isso. E eu vejo também, por causa da inteligência artificial, vais ter que ter data centers cada vez maiores, mais poderosos, e para teres essa questão aí, que entra também na parte de, ok, vai estar na nuvem, estar num determinado local, questão da segurança dos dados, não é? Porque são dados sensíveis, não é? Que podem ser utilizados com más intenções, infelizmente, não é? Temos os caras aí, já que não pode bater carteira, os caras vão arranjar novas maneiras. Vai começar a pegar dados. É a informação, é o que tem mais valor desses dados que a gente acha que um amigo uma vez falou e tirou de algum livro. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Você é o produto. Então, todas as informações que a gente troca aí de graça, ela tem valor para alguém. Então, por exemplo, a gente estava falando daqui do ChatGPT. Ontem eu estava a ver um negócio bem interessante. Depois eu não olhei no detalhe, eu não fui, mas os termos de... Quando a gente usou a versão gratuita do ChatGPT, eu tenho a Pro, mas eu quando uso a versão gratuita, diz lá que todos os dados que tu podes lá computar, eles vão ser utilizados para treinamento interno, automaticamente. Tu vais lá ler as letras pequeninas e tal. De acordo com o que o cara estava descrevendo, se tiver o Pro, as tuas informações estão protegidas. A gente sabe. É igual Starlink. Por que as grandes empresas ainda não usam Starlink? Porque não tem uma proteção ali da informação que é trocada. Não sabia. Digamos que tipo, tá ali os dados navegando. O Musk tá ou ele usa, mas enfim, com certeza é disruptível, né? É pro futuro. A gente precisa dessa comunicação em tempo real em qualquer lugar. Mas o que é que vês, assim, por exemplo, estamos agora aqui a falar da questão de satélite e tecnologias. Em termos de tecnologias de monitoramento, o que é que tu vês? Tu já tens experiência de campo, tiveste em vários centros de monitoramento. O que é que tu vês aí para o futuro, aí em termos de tecnologias que tu vês entrando, desenvolvendo, que vão ter mais demanda e que vão impactar o mercado? Poxa, eu vejo mais o desenvolvimento do que a gente já tem, e de forma que mais players entram e faça com que fique mais barato e dessa forma mais pessoas tenham acesso. Eu tenho aí uma especial paixão que eu desenvolvi mais ali depois que eu entrei na Ângulo, que é com a microsísmica. Tu tinhas me falado disso aí. Pois é, você faz literalmente como se fosse uma tomografia da estrutura, né? Você consegue ver se o meio está variando. Então você consegue ver, porque... Poxa, como é que tu fazes essa? Eu vou explicar, mas assim, fazendo uma correlação aqui. Antes, talvez ano passado, ou 2, 3 anos atrás, eu falando assim, o era o INSAR, né, que vê de cima, monitora deslocamentos milimétricos, o próprio radar, que tem aí já talvez uns 11 anos de mercado, mas ainda é algo caro, então poucos têm acesso, era o que tinha, eu acho, da área de mineração, que era o mais top. A microsísmica, você coloca sensores ao longo da estrutura e ela pega o que seria a cauda da onda, tem um nome específico em inglês, mas é aquela vibração que pega lá o bater da onda na costa. O vento, são vibrações naturais. Vibrações bem pequenininhas. Ela usa essa variação, né, essa vibração, para identificar a velocidade que a onda demora para passar no meio, e qualquer variação da velocidade significaria que o meio está mudando. Então você consegue acompanhar isso tudo ali muito rápido, com gráficos, e você literalmente traz respostas. Na Vale teve resposta, eu tive também acompanhamento de situações da estrutura que você consegue pegar piping, até instabilidade, enfim, vários módulos de falha com esse tipo de monitoramento. Só que é caro. E aí, a ideia do futuro é
cada vez ficar mais acessível e ser aplicado para todas as Então, áreas. mas o que estás a dizer é que tu estás a colocar uma espécie de geofones espalhados Isso. na tua... Na estrutura. É tipo o crossol, não é? Tipo, por exemplo, o crossol tens assim... Tens uns tubos perfurados em que tu pões um geofone e ele emite uma onda, de grosso modo. Tipo, me perdoem os especialistas da microsísmica. Eu também estou falando aqui, mas eu sou engenheiro civil. Se identifiquem aí, se identifiquem nos comentários e a gente faz um episódio. Se a gente falou besteira, corrija aí, por favor. Corrige aí. Não, tipo, a minha experiência assim, com essa coisa de espalha de onda é crossol, que eu já tinha, que eu já fiz no passado. Era crossol para estaca, não é? Porque basicamente a gente tinha vários tubos de crossol em estacão e aí basicamente a gente punha o geofone, o que emitia o sinal, e o outro, e ele media a velocidade entre os dois tubos. E a gente fazia um triângulo, não é? Porque aí tu verificavas se o concreto estava contínuo. Tu vias a distância entre os tubos e se havia uma descontinuidade do material, se aquele concreto estava de boa qualidade ou não. Por isso é que tu fazias o crossol. E aí eu estou a imaginar o microsismo como vários tubos em que tu emites o sinal e depois vais ter a propagação das ondas P, as ondas S, o que for aí. Isso mesmo. E aí tu vais verificar, microsísmica deve ser mais específico, e aí tu vais ver umas variações do meio, que vais identificar se tem água, se é um solo mais rígido, se não é mais, se é mais mole, se não é, e provavelmente se tens ali um deslize. Porque eu lembro muito do curso que eu tinha feito de DMT, que é o dilatómetro de Marquette, que ele tem um parâmetro que é o M. E o M, ele te vê as diferenças. Quando tens um cisalhamento, tu tens uma diferença de rigidez ali na transição, ali no shear, ali na região de cisalhamento. E esse parâmetro M, ele muda, não é? É um parâmetro que calculas do dilatómetro. E aí, uma vez assim, se tu fizeres isso numa região que está acontecendo o deslizamento, tu consegues ver onde está a cunha de cisalhamento, sem um inclinómetro. É como tivesse um TDR. Sim, o que você entra muito aí é no assunto de geofísica. Eu pego como referência, aprendi muito com ele, que é o Marco Braga da UFRJ. E aí eu tive a oportunidade... Então, geofísica e microsísmica são coisas... Não, estamos dentro ali. Estamos dentro ali. E aí tem várias formas, igual o MASW, que você consegue pegar em profundidade e você consegue identificar zonas de falha, por exemplo. Aqui você espera-se que vai ganhando rigidez, né, ao longo da profundidade e em algum ponto perde rigidez. E é estranho. E é mais uma coisa assim que não é tão comum. É feito nas grandes mineradoras com certa frequência, mas ainda não tem ali o monitoramento. Já existe a tecnologia que faz o acompanhamento em tempo real. Só que aí a viabilidade ainda não está... Ainda não está. Então eu vejo para o futuro esses sistemas que são caros, mas traz muito resultado e pode vir a complementar todo o monitoramento, ficando mais acessível. Então tu acabas tendo uma visão mais ampla do que está ali enterrado. Sim, tu tens todos os instrumentos que eles acabam sendo superficiais e alguns enterrados, não é? Que seriam os piezómetros, os tensómetros, os inclinómetros, mas é pontual. Enquanto que tu usas microsísmica, eu tenho dois perfis aqui em que eu vejo a velocidade de onda e eu consigo ter uma ideia de como é. Até te ajuda a identificar pontos críticos em que tu podes instrumentar mais tarde. Exatamente. É aquela história do macro para o micro, não é? Exatamente. Então é isso. Para você, monitoramento crítico exige ali certa confiança na informação. Como que você obtém muita confiança? Sabendo instalar e redundância. E aí com redundância, porque pega ali, igual eu falei, o ensaio, o radar é superficial. Às vezes acontece realmente ter um movimento na superfície, mas como está no interior da estrutura, os pesômetros ajudam, mas tem aqui também uma microsísmica. E vocês integram isso no vosso sistema ou tem uma previsão para o futuro para fazer essas integrações? A maioria dos sistemas sim, né? Radar, INSAR, a microsísmica está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. E principalmente porque está vindo muita empresa do Chile e do Peru. Então lá eles basicamente usam como se fosse pesômetro, eles têm os acelerômetros. Mas tu achas que eles fazem isso mais lá porque eles são uma região mais sísmica e que eles têm essa tradição? Sem dúvida. Não dá nem para comparar. Quando eu estive no Peru, eu lembro-me, estava no quarto do hotel e eu assim... Fica de olho nos cachorros. Eu assim, olhei, caramba, que estranho, minha perna está balançando. Aí eu olhei para o canto lá, eu assim, pô, eu me lembrei, pô, é a região sísmica. Aí cheguei no outro dia na mineradora e falei para os caras, então ontem teve um sismo, foi tranquilo, foi 5. E o cara assim, tens que sentir um de 7, eu assim, não, eu estou voltando no outro dia, não espero não. Porque enfim, eu digo que é engraçado, mas... Eles brincam lá que tem que ficar de olho nos peros, né? Que são os cachorros. Os cachorros, né? Eles perram. Cara, e dentro de... Bom saber esse negócio da microsísmica. Não é a primeira nem a última pessoa que me fala isso, cara. Tenho ouvido falar. Eu até faço aqui um paralelo, da mesma maneira que a gente estava a falar aqui dos radares e do INSAR, que há uns anos atrás
ainda tinha alguma resistência de adoção, não é? Uhum. Aí a coisa se espalhou e agora está amplamente utilizada. Eu estou... É a mesma coisa. Eu acho É a que mesma vai, coisa. vai por esse caminho. Exatamente. Acho que vai por esse caminho. Interessante, cara. E aí mais pessoas usando, mais aplicações, mais estudos de caso, Mais né? papers. E aí fica mais comum e fica mais barato e aí fica melhor também, mais confiável. E é isso. Tem os especialistas que podem ir ao campo, entendes? Eu acho que isso é legal, essa evolução que tu vês de novas tecnologias, em que tu podes juntar ao teu portfólio de tecnologias que tu já tens e a tua redundância é maior. Com certeza. Não é? Que estavas a fazer, se eu com a microsisma que eu consigo identificar aqui uma diferença de rigidez, posso ter uma potencial zona de cisalhamento e deslizamento, e eu posso ir ver o meu ensaio e os meus prismas, ou o meu radar, verificar se aquilo está a fazer, ou é algo que se está desenvolvendo ainda subsuperficialmente e mais tarde eu vou ver isso nos prismas. Então tem toda essa questão da integração de sistemas e várias tecnologias. Que é fundamental, porque se você não integra, você começa a ver separado, às vezes você percebe um, até você verificar e validar no outro já aconteceu. Então, o gap, depende realmente, a gente talvez sorte, né, mas o Brasil, a maioria dos movimentos são movimentos, depende, né, tudo depende, mas por exemplo, encostas e até às vezes taludes de cava, geralmente as deformações são mais lentas, tanto que o desenvolvimento, eu até falei isso na última temporada, o slow movement do radar, do primeiro radar SAR, surgiu aqui, com auxílio lá do desenvolvimento com a DAMAC. Porque via-se que tinha movimento, mas o radar não detectava. Por quê? É muito lento. Não é porque é lento, é porque quando ele foi desenvolvido para pegar movimento rápido. Aí chega no Brasil e a gente quer ver movimento lento. E aí por causa do tipo do tipo de processamento, tanto que não foi um processamento assim, hoje a gente acha simples, mas na época, poxa, muito legal, aumentou só o período de aquisição, né? Óbvio que pro sistema, para desenvolver isso é todo mas a explicação é bem simples, e aí de milímetros por hora ali, a gente passou a pegar milímetros até por mês, acompanhar, né? E aí entra a importância do monitoramento preditivo. A gente começa, às vezes, ver o problema antes mesmo que ele vire realmente algo crítico ou algo que não dê para controlar. Isso do preditivo, eu vejo isso bastante no pessoal que trabalha com monitoramento de taludes. No geral, não necessariamente os taludes de mineração, de cava, não é? Que normalmente a gente fala, o sub-monitoring é sempre normalmente a open pit, não é? Sempre para cavas. Exato. Mas aí depois tem pessoal que trabalha com área de risco e taludes naturais, essas coisas aí. E eu vejo assim algoritmos a desenvolver questões preditivos, não é? O que eu acho sempre muito interessante, mas eu acho assim, porque depois é caso a caso, depende do tipo de solo. Na Itália é de uma maneira, no Brasil é de outra, na Indonésia é outro. E é tudo muito interessante, mas aí depois o cara chega, mas como é que eu aplico isso no meu país? Puta, entendes? Tem que funcionar. Este é o meu parâmetro da chuva, este é o meu parâmetro de permeabilidade, este é o meu parâmetro não sei do quê. Eu acho essas questões do preditivo, eu acho muito interessante, não é? Mas, cara, é muito caso a caso. Isso é bom para a investigação. Tem casos aí famosos aí, eu acho que quem viu ou quem viveu vai lembrar. A gente chegou a usar para previsão de ruptura, inversa velocidade para o talude lá em Barão de Cocais, né? Gongsoco. E Gongsoco. Aquilo que estava visualizando. Exato. E aí, igual você falou, caso a caso. Não quer dizer que entrou ali numa velocidade progressiva, que você traça uma tendência. Não quer dizer que vai romper. Mas se romper, porque o legal dessa metodologia é que enquanto mais progressivo, mais assertivo. A velocidade inversa, tens falado. A velocidade inversa. O método, para quem não souber, pesquisei método de velocidade inversa. Método muito utilizado para verificar se vocês têm os vossos time plots, não é? Que é deslocamento. Normalmente a gente tem deslocamento pelo tempo, mas aí vocês invertem. Tá vendo? Depois, quando surge, tudo parece aí depois que já vai usando, fica parecendo. Então, em vez de ser milímetros dia, vocês fazem dias para alcançar tantos milímetros. E aí a vossa curva inverte. E aí quando essa curva ela for lá bater no zero, é quando o negócio vai falhar. Né? Assim, de grosso modo, né? Exato. Mas não quer dizer que vá falar, porque tem várias outras variáveis que precisam ser consideradas que pode interromper. Mas que bom. A ideia é detectar se e quando, não se vai parar, por exemplo. Então, identificar a tendência. Eu acho que a questão dos dados, às vezes a questão dos limites, nós já falamos aqui limites de controlo e
e também a questão da análise e da interpretação dos dados. E eu vejo assim, muitas vezes, ainda ontem estava a ter uma conversa com alguém, já não me lembro, que era, como é que eu estabeleço limites de controlo para determinado instrumento? Eu assim, cara, é caso a caso. E esse dos limites de controle, ele pode ser bom e pode ser mau. Ele pode ser bom dizendo assim, tudo bem, tenho aqui a minha referência, quando atingir 20, 30, seja milímetros, kPa, o que for, eu vou tomar uma decisão. Mas depois tem uma referência, um benchmark. Mas depois também tem o revés, que é, se não atingir eu também não vou fazer nada e não vou olhar. O cara bate o olho, está 5. Mas aí o cara não está vendo a tendência do negócio. Está 5, mas amanhã é 6. A tendência... Às vezes os limites de controle, eu já tive um caso em que as pessoas só me ligaram quando bateu o limite de controle. Mas a tendência já estava lá mesmo. Exato. Você tem que sempre estar avaliando os dados de todas as formas, né? Porque realmente pode ter falha. É o que a gente chama de curto prazo e longo prazo. Até o longo prazo você tem que ter o acompanhamento. Tem que ter nível de controle para longo prazo também. Exatamente. Eu trabalho muito com inclinómetro. E aí eu falo para o pessoal, cara, se o inclinómetro vai dar 10, 20, 30, primeiro de tudo vai dar 10, 20, 30, quem disse isso? O consultor. O modelo está certo. Essa é a primeira, cara. Essa é a primeira. E até foi uma questão que tu levantaste no primeiro episódio que tu vieste cá. Mas é 10, 20, 30 a partir de que fase da barragem? Do início? Exato, que espera. É no início ou é a partir do momento em que tu instalaste? Entendes? Qual é o T0? Por isso a importância do histórico e você comparar, né? Tipo, uma comparação fácil é o que aconteceu agora. É a mesma coisa, do mesmo período estava acontecendo. Se for melhor, né? Porque todo movimento, ele tende a, quando tem ali a estrutura nova, igual você falou, tem um movimento, mas ele tende a ser caminhando para a estabilidade. Então, se em algum momento mudou isso, ele deixou de caminhar para a estabilidade e não tem o histórico antes, ele era melhor, vamos falar assim, então alguma coisa agora está acontecendo. Então, as tuas condições... Então é aí que eu falo da questão dos limites, que eu estava em umas palestras que é assim, acaba sendo, os teus limites de controle acabam sendo dinâmicos de acordo com as condições de contorno. Eu posso aplicar limites de controle para este determinado contexto. Mas se eu estou construindo a barragem, o contexto vai mudando. Exatamente. Portanto, eu posso ter que ajustar os limites de controle. Cara, eu não faço uma vez, como já me aconteceu, do género assim. Eu tinha um túnel, e o túnel estava, o limite de controle era 25. E aí os caras começaram a abrir os side drifts e o caramba. E aí abrir. E os caras foram abrindo o túnel, fizeram um emboque e foram. Aí os caras viram que já tinha batido os 25. Aí depois o consultor chegou, aumenta mais 5. Aumentámos mais 5. A fórmula para dar errado? A fórmula vai dar não, foi. Acabou caindo. Acabou caindo. Um deles. E eu lembro-me, era eu que fazia as planilhas Excel. Caramba. E aí tinhas aquela questão de assim, não, aumenta aqui, aumenta aqui. Eu recebia aquela assim, porque eu era o cara que olhava as leituras, estava a fazer monitoramento na altura, e aí eu sempre me perguntava, eu assim, mais 5 porquê? Eu entendo mais 5, mas era mais 5 para todas as sessões, para todos os inbox, e eu assim, porquê? Aí, enfim, depois acabou acontecendo uma coisa, ninguém se machucou, mas depois acabou acontecendo isso. Mas era essa questão dos limites de controle. Porque depois as pessoas olham, não bateu no limite, mas ela não olha a tendência. Tem a questão da redundância, tem a questão de olhar os outros instrumentos, tem a questão de dizendo assim, não bateu aqui no meu alerta, o celular não tocou, não significa que eu não tenha que olhar. Sim. Para entender o que está acontecendo. Às vezes o sensor pode estar errado e tu tens que ir lá ver no campo, assim, para lá, olha, está aqui uma fissura aqui, cara. Isto é do quê? O sensor está detectando alguma coisa? Não, está com um problema. Ora, ontem estava a ver uma palestra do Mardon, e ele estava a dizer, cara, uma vez deu aqui um falso alarme, meu. Aí todos os sensores dispararam, não sei o quê. E aí quando o cara foi ver, eu tinha condensado a janela lá da estação total, e aí não conseguia pegar tudo, e aí deu um pico. O diabo está nos detalhes, André. Tem que acompanhar os detalhes, porque é ali que está muita informação às vezes. E é por isso que tem que ser pessoas qualificadas, né? O que tem muita tecnologia entrando, muita gente vindo para o mercado, mas assim, deu especialista quem é especialista. Até uma frase de Kalterzag, eu não vou saber ela direitinho, mas ele fala, né? Se uma estrutura vai à ruptura, falhar, provavelmente ela deu indícios antes. Se falhou em detectar, provavelmente a falha está no homem, não no monitoramento. Assim. A decisão humana, não é? Tipo, exato. Estamos a falar assim na expertise, na capacidade humana. Como é que tu vês aí
a capacitação aí dos mais jovens, do futuro, do pessoal que trabalha na área? Achas que está indo num bom caminho? Cara, é difícil, né? Aí você entrou no ponto aqui, é complicado. Tem que ser polêmico, tem que viralizar, eu espero que quem vá para a geotecnia continue fazendo, porque, igual eu falei, amor não paga a conta, mas é importante ter na mente de todo mundo a responsabilidade que é trabalhar na geotecnia, né? Porque a gente não quer que novos acidentes aconteçam. Então, eu trago para todo mundo que é da geotecnia, tem que acordar com isso na cabeça, que ele está ali para não deixar que novos acidentes aconteçam. Então eu espero que as pessoas dessa nova geração que vier vai vir por amor, porque assim, eles não querem estresse, tem estresse, querem receber muito e assim, paga bem, melhor que muitas engenharias, mas tem outras áreas que pagam melhor, então assim, espero que venham para dedicar ali, realmente, porque gostam. Saber porque que vai ter perrengue, meus amigos. Mas qualquer Espera que tem perrengue. Qualquer profissão vai ter. Até de youtuber e tiktok. Exatamente. Só que é melhor, né? Melhor passar perrengue viajando é verdade. do que ir lá comendo terra. Influencer e tal. Vamos aqui para um momento cultural, não? O Filipe trouxe aqui, tal como do primeiro episódio, não sei, se não estou em erro, o episódio, para quem quiser ver, o episódio do Filipe, eu acho que foi o episódio, foi a temporada 1, episódio 9, cara. 8 ou 9? Não, o 8 foi o Eduardo Diniz. Sim. Foi outro conhecido seu. Sim, conterrâneo. Eu acho que o teu foi o 9. Episódio 1, temporada 1, episódio 9, Filipe Costa. Procura aí, vale Filipe Costa, ver, né? tá famoso. Se gostou, se chegou até aqui, bota lá. Eu acho que porque tá falando, eu vou em outros podcasts aí. Com certeza. Estamos confirmando aqui, o meu povo do estúdio aqui estamos confirmando aqui. A audiência tá alta. Episódio 9. Portanto, a gente até deixa o link depois. Joga aí na tela aí a sugestão com o Filipe. Inferno em La Palma. No último episódio, como você falou... Momento Netflix. Momento Netflix. Não, porque a melhor forma de você aprender é realmente, às vezes, descansando, né? Você descansando, tá vendo? Então, assim, vale a pena ver o outro episódio para ver as indicações que eles são muito boas. E aqui eu só peguei um exemplo mesmo que eu gosto de trazer pro nosso momento ali. O Inferno em Las Palmas tem lá um monitoramento sísmico, igual a gente tava falando aqui, que tem alarme que indica e eles vão verificar em campo. Então é mais um filme bom que eu gostei, que tem esse momento geotécnico. Baseado em factos reais, né? Porque realmente teve essa erupção aí, Exatamente. Eu lembro-me de ter assistido uma palestra no Congresso Nacional de Geotecnia em Portugal em 2023. Eu acho que esse de La Palma aconteceu em 22, 23. Eu não sei a data. Que era um cara que era espanhol, que o cara tiveram que fazer a reconstrução de algumas estruturas. Só que como tinha material vulcânico, eles tinham que estudar o material vulcânico para saber se eles podiam reconstruir a estrada em cima de determinado tipo de material. Porque depois o material, como estava relativamente fresco, geologicamente falando, apesar de já estar consolidado, ele ainda estava relativamente fresco. E os caras depois tinham que fazer, não sei quais eram os estudos, não sei se eles mandaram para o laboratório, fizeram alguns testes, em que eles tinham que verificar, e depois eles viram que se o material esfriasse mais com o tempo, tinha uma melhor qualidade ou pior. Cara, eu teria que ver esse paper. Mas os caras fizeram um mapeamento depois de todo o material vulcânico para reconstruir as infraestruturas da ilha. Sim, você está até me lembrando, o André Assis, a gente teve no reunião, ele falou, e aí você puxou essa questão das novas gerações, o que ele já trouxe ali de preocupação é que as pessoas estão perdendo um julgamento de engenharia, né? Que não é só focar nisso, é todos os outros parâmetros que podem influenciar naquilo que você está trabalhando. Então é realmente isso aí que você falou, por exemplo, é muito importante. Você vai fazer a estrada, você não vai pensar só, eu vou fazer a estrada. Tem que avaliar tudo. Vou fazer aqui em cima de cinza vulcânica. Tá bom. Tá cair, filho. Vai lá. Vai virar um granito, Gneiss. Não tem problema não, o negócio é estrada. Se for no Brasil... Que uns milhões de anos até capaz de se virar uma rocha. Pelo menos a gente não tem vulcão aqui, mas o asfalto, a estrada é feita assim mesmo. Então, eu lembro-me curioso, que eu lembro do cara estar a fazer isso. E acho que depois eles detectaram que a estrada já tinha sido feita numa região com erupções vulcânicas anteriores, muito mais antigas. Mas foi interessante o estudo. Porque para nós não é, mas por exemplo, para o pessoal que tem vulcão, os islandeses também eles passam por isso frequentemente. Não, você me lembrou aí aquela ruptura que teve lá no Morro da Forca, lá em Ouro Preto. E aí também a importância de histórico. O que acontece? Ali já era uma área que estava condenada, tem uma casa ali, já tinha acontecido antes. Então, assim, as chances de acontecer, fora a geologia, de acontecer de novo, era questão de tempo. Aí aconteceu. Os sinais estavam lá. Então, enfim.
Momento cultural, não é? Vou continuar aqui no momento cultural. O Filipe ia trazer o filme, eu tinha que trazer aqui alguns livros aqui também, para mostrar uma pessoa muito intelectual. Ele tá mostrando que é grosso, hein? Em inglês. Subida no Natal e tal. Então, cara, o primeiro aqui é um Nexus, já deve ser conhecido de muita gente. É do Yuval Noah Harari, para quem não sabe foi o escritor do Sapiens, não é? Tem o Sapiens, tem o Homo Deus, tem um outro, cara, tem o 21 questões do século XXI, tenho vários livros, para quem sabe, eu sigo o Yuval há bastante tempo. Cara, este Nexus ele fala de uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. Ele toca bastante na questão da inteligência artificial, o que é informação, tem aqui uma discussão filosófica, não é? Estamos a falar desde a informação que está na mídia até a informação ao dado, não é? O dado que é utilizado pelas Big Techs para nos monitorar e outras coisas. Portanto, cara, muito interessante. Eu ainda estou aqui na primeira parte, na primeira metade, mas eu acho que seria muito interessante assim, essa questão de quando a gente está discutindo aqui o Big Data, a inteligência artificial, por onde vamos, qual é a função da inteligência natural no meio de tudo isso. Cara, fica aqui a dica, Nexus. Então você está começando, você não vai saber dizer porque tem o pombo aí, né? Tem aqui um pombo. O Filipe está aqui a dizer que era o primeiro... Drone, o primeiro drone era um pombo. É sério, eu não estou brincando. Eu vou puxar aqui a data, ó. Quer ver? E parece com esse aí ainda. O primeiro drone, não é? Drone. Aqui, ó. Era o pombo. Pra me deixar mentir, só não tem a data aqui. Ó, aqui ao vivo, ó. Olha lá. Aqui, sabe que vai mostrar? Não vai dar para ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Está o pombo. Imagina, põe aqui um sensorzinho de LiDAR com ele. Colocou uma câmerazinha. E a segunda sugestão para terminar aqui, este aqui é é o Supercomunicador. Charles Duhigg, também, cara, um autor conhecido. Para quem, o livro mais conhecido deste autor é O Poder do Hábito, a capinha amarela, muitos de vocês já devem ter visto, tenho outros dele. Mas, cara, isto é muito legal. Isso é muito legal, tem aqui assim, os padrões de comunicação para ser um bom comunicador. É útil aqui na questão até para quem faz podcast, tudo mais, quem conversa. Mas tem aqui umas dicas muito interessantes, assim, até para a vida pessoal, quando vocês estão tendo DR com a vossa esposa. Fica a dica, ajudou bastante. Portanto, essa questão de comunicar os segredos da comunicação, não é um livro, não é o Nexo aqui, ó, tá bem mais simples. Cara, muito legal também, fica a recomendação. Enfim, momento cultural finito. Mais muito alguma coisa, bom. Filipe? Acho que não, só concluir mesmo, agradecer, né, por estar aqui. Eu acho que, como a gente está falando, fala muito de dados, né? A gente tem que trabalhar com dados e tem que estudar os dados, porque sem os dados, tudo é questão de apenas opinião. Isso, exatamente. Sim. Cara, ficou repto. Obrigado mais uma vez aí pela vossa audiência. Agradecer, como sempre. Se chegou até aqui é porque gostou, né? Então, cara, então volta sempre. Já estamos a muito. Cara, eu acho que este aqui deve ser. Se as minhas contas, estamos quase no episódio 40 total. Quase 40 episódios, um ano e meio de continua compartilhando. Obrigado, cara. Sabe como é que é? Siga o nosso canal YouTube, LinkedIn, imonitegeotech.gmail.com. Agradecer aos apoios institucionais de sempre, TC220 e agora Geotecnia Brasil. Desde o episódio, a partir do episódio de hoje, agradecer aos nossos patrocinadores, Nutella, Tecnir, Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria, que nos estão a apoiar toda esta terceira temporada. E já sabem, o livro está aí, o QR Code está aí, Fundamentals of Automated Field Instrumentation. Só pegar o QR Code que está aí na tela, vocês se inscrevem e a partir do episódio 9 nós vamos fazer o sorteio e o vencedor vai receber em casa essa magnífica cópia. Portanto, mais uma vez obrigado, até à próxima. Até a próxima.